Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. 19 horas, o famoso 7 da noite do nosso domingo, aquele horário maravilhoso que você já estava se preparando para ir, né, para o recanto do lar, imaginando que você é daquele grupo mais família, porque tem gente que agora está se preparando para a segunda grande festa do final de semana. A primeira é da sexta para o sábado, no sábado a pessoa não acorda para ir para a festa e no domingo ele tira o atraso. Mas imaginando que você seja desse grupo mais caseiro, esse horário é o horário do banho, né, que você já está começando a se preparar para odiar a segunda-feira, e na realidade nós estamos aqui para tentar trazer um pouquinho mais de ação para o seu cérebro, para o seu pensamento. Então, você estava pensando em já botar ele em stand-by agora? Eu disse, não, Fernando, estou a fim de ver um joguinho e não me incomodar. Não, filho. O mundo está girando meio depressa demais. Nós, historiadores, inclusive, estamos muito preocupados com isso, a aceleração dos tempos. Mas até Bolsonaro e Trump, esse negócio de aceleração dos tempos ficava restrito a uma percepção muito, sei lá, muito pronta dos historiadores, em alguns sistemas, em alguns fatos. A verdade é que tanto Bolsonaro quanto Donald Trump começaram a fazer as coisas ficarem mais difíceis. Tanto um, né, eu falo do Bolsonaro porque a gente viveu essa experiência de 2018 a 2022. Não sei se você se recorda, naquela época a gente levantava todo dia perguntando o que nós perdemos no dia de hoje, que direito nós perdemos, que bobagem foi feita, quem são os jornalistas que foram atacados e sacaneados nesse momento, né? E basicamente, isso está acontecendo também com Donald Trump agora. Os norte-americanos estão um tanto quanto mais apavorados. Parece que o primeiro mandato dele foi só um tipo de treinamento, entendeu? Ele não era o presidente, ele era um estagiário presidente. E agora ele resolveu botar fogo no parquinho. Cada dia você tem um país que foi desacomodado, uma situação que está complicada, uma instituição internacional que foi ofendida, algum acordo internacional que está sob ameaça, e esse processo parece que não tem fim. E por isso a gente vai conversar hoje sobre quem tem medo de Donald Trump. Afinal de contas, quem precisa se preocupar nessa história toda? Será que é tudo isso mesmo? Será que ele vai manter isso tudo? Ou será que ele é um bravateiro, né? Eu diria que, se você acha que ele é um bravateiro que está em cima do maior exército, da maior força armada que o mundo já viu, né? Então, no mínimo, a gente tem que dar uma respeitada no que está acontecendo. E o nosso convidado hoje é uma pessoa que é um dos grandes especialistas no Brasil nessa relação especificamente com a China, né? Estuda muito isso, se antecipou a todo mundo, um cara muito inteligente que deu, né? Não, é que eu vou estudar o que importa para o século XXI mesmo. O que importa é a China, o resto vai ser tudo acessório. A gente está nessa transição em que as coisas ainda não estão muito claras, mas ele aposta que no final vai ficar tudo para o lado do Oriente, então já vou trazê-lo. Mas antes, como você já sabe, como você conhece, quero agradecer aqui demais o Eduardo de Almeida Dantas se tornando membro, o Adolfo Silva Rego também se tornando membro, Ana Maria Pereira também se tornando, Vera Holanda se tornando membro com a gente. Agradecer demais a vocês. Lembrando que a mídia que não é monopolista, aquela que não está sempre nas contas de pagamento das grandes empresas, aquela que não se submete a falar, defender, ouvir, pensar, deixar falar só aquilo que o poder permite, essa mídia não monopolista, ela depende necessariamente do apoio de todos vocês. Então, se você puder, por favor, se inscrevam nos canais, te inscreve no canal do 247. Se você puder se tornar membro, isso ajuda também, né? Não te esquece de dar like nesse conteúdozão aqui, não te esquece também, se sobrar um tempinho, de se inscrever no meu canalzinho lá na internet, lá no YouTube, tá lá o canal Fernando Arto também estamos chegando quase a 2 milhões de inscritos, ainda falta, eu confesso que falta bastante, mas o nosso plano é esse, entendeu? Então, dá uma mão, vai lá, te inscreve, e eu quero, antes de chamar o nosso convidado, te pedir mais um favor importante, uma coisa necessária que a gente precisa voltar a falar aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Então, o 247, através aí do Joaquim de Carvalho, Joaquim Monstrão,
não, esse projeto já está rolando, né, que é um projeto Justiça para Marcelo Arruda, um novo documentário que a TV 247 está fazendo. Vocês encontram aqui na página do 247 a forma de você ajudar. Não esquece quem foi Marcelo Arruda, é aquele companheiro de esquerda. Não necessariamente você precisa ser filiado a algum partido, você só tem que entender o tamanho do que ocorreu. É aquele companheiro de esquerda que foi assassinado por um bolsonarista simplesmente porque estava fazendo um aniversário, e nesse aniversário ele estava comemorando a figura do presidente Lula. Então era um aniversário temático. O bolsonarista, que era um policial também, me parou lá na frente, trocaram tiros e ele morreu na frente dos filhos da esposa, numa troca de tiros, e até hoje nunca ficou muito bem especificado o que aconteceu ali, como é que foram essas punições. Até onde eu tinha visto, inclusive, o policial tinha conseguido convencer de que houve, né, uma defesa. Enfim, todas essas coisas o Joaquim pretende trazer à tona, né, num novo documentário, um documentário que, como sempre, tem muita informação, muita qualidade, mas leva muito trabalho para fazer, tá? Quem faz documentário sabe que isso não é da noite para o dia, e, portanto, precisa do auxílio de vocês nessa campanha. E aqui vocês vão encontrar no 247 a forma de ajudar, de fazer a sua participação solidária nesse processo. E isso é muito sério, tá? Eu tomei a liberdade aqui, peço desculpas ao nosso convidado, de falar uns 2 minutinhos sobre isso, porque é preciso que a gente pare essa estrutura fascista que vem se reorganizando no Brasil e que, de alguma maneira, ameaça o nosso futuro, tá bom? Então, se você puder, dá uma chegadinha lá, participa, ajuda esse processo documentário, compartilha isso nas suas redes, né? Vamos colocar essa coisa um pouco mais para frente, ok? Dito isso, deixa eu apresentar o nosso convidado aqui, o meu querido amigo e professor Bruno Rendler. O Bruno é formado em Relações Internacionais, fez mestrado na UNB, doutorado no Rio de Janeiro, hoje é professor da Universidade Federal de Santa Maria, já foi coordenador do curso de graduação, é uma figura, em primeiro lugar, extremamente combativa com as ideias que tem, e isso é uma coisa que a gente não pode nunca esquecer, Bruno, porque em algum momento nós da academia esquecemos desse papel, esquecemos que nós tínhamos que fazer a disputa das ideias e deixamos figuras como Olavo de Carvalho e outras aparecerem para o mundo como se fossem grandes filósofos, intelectuais falando grandes bobagens. A gente chegou a brincar na época, eu tinha amigos dizendo, não, isso aí não vale a pena nem discutir. Não, a combatividade é uma das coisas que nós fazemos, e o Bruno é uma dessas pessoas que tem feito esse bom combate, não só dá a sua contribuição formando novos grupos de pensadores, mas participa desse processo todo de briga que hoje nós estamos precisando, porque o Bruno muito bem sabe, o fascismo vem crescendo na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e o Bruno é da comunidade judaica também, então sabe efetivamente o custo que é essa estrutura fascista, inclusive quando ela se deposita por sobre o legado da própria memória do que ocorreu nos campos de concentração e chega a tomar conta na política no Oriente Médio. E aí nós temos essa figura que, no meu entendimento, Bruno, opera entre um Estado, entre apoiadores fascistas e uma estrutura neoliberal e consegue botar um pé em cada uma e se organizar muito bem. Muita gente olha para o Donald Trump e diz, não, Donald Trump é fascista, o outro diz, não, não é fascista. Eu acho que ele é um tremendo aproveitador. Um pé nos grupos de apoiadores fascistas, onde ele precisa simplesmente mexer uma mão para enganar eles, mas ele se ancorou muito bem nessa estrutura de bilionários, nessa estrutura desse capitalismo neoliberal, e com essas duas pernas ele pretende desorganizar o pouquinho do mundo do século XX que a gente conseguia ter trazido para o mundo do século XXI. Bruno, seja muito bem-vindo, é um prazer te ter aqui e já te pergunto de imediato, quem precisa ter medo de Donald Trump? Tá certo. Fernando, então, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo convite, é uma satisfação conversar contigo de novo. Eu lembro nas nossas aulas lá no mestrado da UNB, você é sempre muito combativo, né? Se eu sou assim, ou estou me tornando assim, também foi por causa da experiência que eu tive contigo e tal. Nas primeiras aulas, putz, cara chato, ele fica interrompendo, questionando o professor, debatendo, e aí foram passando as aulas, caramba, mas faz sentido o que esse cara está falando.
Então você era um pouquinho mais velho do que a nossa turma, né? Eram todos recém-formados, assim, tu já era um pouquinho mais velho. Então a gente acabou aprendendo, nossa turma acabou aprendendo bastante contigo, com os pontos que você trazia em sala de aula. Então, uma satisfação. Fui ofendido, mas estou no lucro, né? Me chamou de chato, de velho, mas no fundo deu uma arrebanhada. O pessoal deve adorar essas coisas aqui. Vai lá. Mas sim, mas, cara, um cara mais experiente, digamos assim, então. Mas a gente aprendeu bastante com ele, contigo, cara. E eu acho que é isso, né? Eu acho que tem que dar parabéns também por furar um pouco a bolha da academia, que é isso que você faz, né? O teu trabalho já há algum tempo. E aí, indo para a tua pergunta, cara, assim, eu já estava conversando em off, né? A política externa do Donald Trump, ela é uma grande roleta de aleatoriedades. É muito difícil você agora, nesses primeiros tempos, primeiros momentos, definir uma linha mestra, assim, da política externa do Trump, né? Assim, para quem estuda, né, faz análise de política externa, é uma fonte inesgotável de fatos de política externa. Porque se você é mais materialista, você vai estudar né, os fatos em si. Se você trabalha com discurso, você também já tem uma série de fatos discursivos que o Donald Trump tem produzido aí, né? Então, acho que a gente pode conversar nessa próxima 1 hora sobre esses principais fatos aí, o que mais nos incomoda, e o que mais nos toca aqui na América Latina e no Brasil, né? E sobre quem tem medo do Donald Trump, olha, eu acho que assim, se a gente for pegar, né, os 3 grandes desafios que os americanos têm como um consenso de 3 grandes países que desafiam a ordem ocidental, que são Rússia, China e Irã, nessa perspectiva dos americanos, não dá para identificar um padrão. Não sei se você concorda comigo, mas para cada um desses 3 países há um leque de ferramentas diferentes que os americanos agora sob o governo do Donald Trump vão implementar, né? Então a gente pode falar sobre cada um deles e assim, eu acho de cara já dizer que nessa perspectiva do discurso mesmo, do âmbito discursivo, os sinais, né, a semiótica, né, a estética desse novo governo, ela é muito negativa, ela é de fato uma ameaça para as nossas eleições aqui 2 anos, né, por exemplo. Então é isso. Acho que Pois é, no fundo, os próprios americanos pensavam isso também. Eu acho que mais do que os americanos, esse grupo que sempre esteve muito presente, muito junto dos Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, a própria Inglaterra, né? Um pouco mais distante a própria União Europeia, todos eles imaginavam que o Donald Trump ia levantar, ia mirar seus canhões para esses países que você delimitou aí, China, Rússia e Irã. Né? Inclusive, acredito que Netanyahu imaginava que haveria um apoio ao avanço dele no Oriente Médio. Mas o Trump começou arrumando rolo com o Canadá, arrumando rolo com a Noruega, Islândia, com os países nórdicos, arrumando rolo com a União Europeia, atacando basicamente toda a América Latina, promovendo talvez um espaço de união da América Latina, porque atacou a Colômbia, atacou a Venezuela, já estava sobre essa prática, atacou o Brasil, unificou toda essa estrutura. E parece que com a China o acordo foi, não, vamos conversar, estou disposto a fazer um grande acordo com você. Como é que foi essa mágica, Bruno, dele apontar para um lado durante a eleição e era todo mundo que votou nele já estava com a faca nos dentes para se unir ao grande exército de libertação contra o comunismo, e aí, de repente, 15 dias depois, 10 dias depois, ele já está num acordo comercial com a China, em conversas, e o entorno, Canadá, todo mundo ali preocupado porque ele realmente está fazendo ameaça. Que mágica é essa? Isso é só discurso ou isso vai ser a prática do governo Trump a partir de agora? Tá, são boas questões. Então, vamos falar sobre abordagem para os aliados e depois para os desafios, como eles colocam, né? Os países que mais ameaçam essa unipolaridade, a hegemonia norte-americana. Na relação com os aliados, Fernando, não sei se você concorda comigo, mas o Trump vem dessa época, dos anos 80, anos 90, não sei se você lembra, conhece um livro chamado Como Chegar ao Sim, né? William Ury, não sei o quê. Essa coisa do homem de negócios, de você ancorar a sua negociação, num ponto de ganho máximo, que pode parecer absurdo, mas a partir desse ganho máximo você vai fazendo concessões até chegar num meio termo que seja favorável a si mesmo. Então, assim, eu vejo que o Donald Trump ele traz um pouco dessas técnicas de negociação, já não pode, que envolvem inclusive o blefe, mas não só.
mas há umas técnicas de negociação assim, sabe? É o que a gente dizia de botar o bode na sala, né, Bruno? A gente diz isso no Brasil. O cara leva o bode na sala, deixa o bode lá, o bode vai fazendo as suas caquinhas, né? E depois ele negocia para tirar o bode. Aí você faz o que o cara quer para tirar o bode da sala, mas o bode não estava lá no início da negociação. Exatamente, exatamente. E aí, um segundo ponto que é alinhado a esse é a ideia de, em RI a gente chama de bandwagoning, né? Que são países mais fracos que se abraçam numa grande potência porque ela vai arcar com alguns custos, dos bens comuns, né? Então, os americanos se construíram no pós-Segunda Guerra Mundial como esse garantidor de bens comuns nos mares, no comércio internacional, no sistema financeiro internacional e tudo mais. E o Trump vem um pouco com essa coisa de que, tipo, manter-se, continuar como esse garantidor dos bens comuns, está me colocando na posição de otário. Então, é essa coisa de que os americanos vão continuar bancando seus aliados até quando, né? O problema para ele é que, assim, ele está corroendo as alianças que são históricas que os americanos têm, numa vibe muito de... É isso, né? É tipo... eu amarro meus aliados, e é só que assim, quem paga a banda escolhe a música, é isso que eu quero dizer, sabe? Então, se os americanos mantêm esses arcabouços de alianças bilaterais na Ásia e da OTAN, significa que eles ainda vão direcionar a política externa da Alemanha, da França, do Japão. No médio e longo prazo, se ele passar o ônus da proteção para os seus aliados, há uma tendência de que a Alemanha comece a buscar, né, um exército europeu, Alemanha e França, mas eu acho que, eu não sei se isso se sustenta também. Na realidade, os Estados Unidos já fizeram isso uma vez, tá? A minha tese de doutorado é sobre os 50 anos depois do início da Guerra Fria. E ali nós temos o governo do Eisenhower sob a tutela do ministro de Estado ali, né, que era o nosso ministro de Relações Internacionais para eles, que era o Foster Dulles. E o Foster Dulles jogou esse jogo. O Foster Dulles chegou e disse: os Estados Unidos não defendem mais a Europa, vocês comecem a se virar porque nós não vamos fazer isso. Porque até então, terminada a Segunda Guerra, os europeus começaram a usar o dinheiro que eles tinham para se reorganizar, confiantes de que os Estados Unidos seguiriam mantendo os exércitos e toda a estrutura e a parafernália para proteger de um suposto ataque soviético. Só que chegou no governo do Eisenhower e o Foster Dulles disse: olha, nós não vamos fazer mais isso, nós vamos tirar os exércitos daí, porque nós não vamos garantir mais nada para vocês. Ou vocês fazem as coisas ou dão meia volta. O resultado disso foi um processo de fricção tremendo entre Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos e França. O Charles de Gaulle veio viajar para a América Latina inteiro, dizendo que não havia dois polos, que nós tínhamos que pensar numa terceira via. Essa fricção se tornou tão forte, mas tão forte, que foi o período que a União Soviética mais conseguiu operar dentro das instituições internacionais. Muita gente tem me perguntado isso, Bruno. Não é o momento agora da China aproveitar essa situação e entrar nesse espaço? Ah, muito bem, os Estados Unidos não vão mais fomentar a OMS, a Organização Mundial da Saúde, então nós chineses aqui vamos botar a grana, e aí como você lembrou, quem paga a festa, né, escolhe a música. Não seria o momento da China fazer isso, ou a China tem outra ideia sobre como reorganizar essas instituições internacionais? Então, a China tem feito dois movimentos. Um deles é ingressar ou participar dessa ordem internacional centrada no Ocidente, e, ao mesmo tempo, propor ali uma série de instituições e de alternativas ao Ocidente. Né? Então, a gente estava pensando em falar bastante da América Latina. Cara, você tem, assim, é um leque de ferramentas que a China já está se projetando no sul global, por exemplo, na ordem internacional de uma forma geral. Então, se você me pergunta se é a hora da China fazer isso, eu diria para ti que a China já está fazendo isso há mais de 2 décadas, mas, assim, em matizes, em graus diferentes, né? Então, nos anos 2000, a China surge para o resto do mundo como uma potência comercial, né? Importadora de bens primários, exportadora de manufaturas. E a partir de 2012, 2013, isso, cara, é muito interessante notar como a China, ela, nos anos 2000, ela compra muito os títulos da dívida pública americana, mas essa compra, que vai chegar a 1,4 trilhão, se não me engano, ela vai estagnar a partir de 2012, 2013. E agora, nos últimos anos, eles têm começado a se desfazer.
desses títulos da dívida americana. Então, onde eu quero chegar? Para onde que está indo essa grana, esses dólares que estão acumulados na China? Gradualmente para o sul global. Então, eu diria para você, a crise financeira de 2008, o advento da nova rota da seda em 2013, as guerras comerciais e cambiais China e Estados Unidos ao longo dos anos 2010 e o Covid, né, a pandemia em 2020, 2021, cara, a gente está no olho do furacão, não percebe, mas a gente está, de fato, passando por um processo de reestruturação do sistema, e a China tem avançado sobre o sul global, e mesmo sobre, vamos dizer assim, a periferia da Europa, o leste europeu, a Europa do Sul, tudo mais, de uma forma muito mais complexa. Então, ela vai, além de simplesmente ser a maior parceira comercial de boa parte do mundo, vai ser um dos grandes investidores, né, de investimento externo direto no sul global, principalmente África, Sudeste Asiático, América Latina. No Brasil é na área de energia, né? No Brasil eles estão na área de energia. 40%, se não me engano, do investimento direto na área de energia brasileira é feito pela China. Exato. Então, assim, os dois principais vetores econômicos são comércio e investimento. Só que tem um terceiro que está no limbo entre o que é comercial, o que é econômico, o que é diplomático, que é o que eles chamam de Outward Direct Aid, ODA, são os Outward Direct Aids, né, que são tipo doações. Dentro dessas doações, você tem serviços financeiros, como empréstimos e doações, né, para projetos. E aí, cara, você tem a China fazendo uma série de projetos na América Central, na América do Sul, que vão muito girando em torno de infraestrutura, mas não só. E aí, então, comércio, investimento, aid, né, serviços financeiros e ainda internacionalização da moeda chinesa. Então, você tem alguns acordos da China com o Irã, com a Rússia, com outros países, para fazer o comércio em moedas nacionais, né, não mais pelo dólar. Então, assim, esse aqui é um apanhado geral que eu estou fazendo 5 grandes processos que estão fazendo com que a China deixe de ser só uma potência regional e se torne uma potência global com ambições a transformar o sistema e, digamos, contrabalancear a influência que os americanos tiveram nas últimas décadas, desde a Segunda Guerra Mundial. Você falou aqui nesses comércios bilaterais que a China está reorganizando aí com os países e oferecendo para fazer essa troca, compra e tudo mais com moeda chinesa. A gente que estuda o final da Segunda Guerra, a gente sabe que essa foi uma das grandes, talvez uma das mais bem-sucedidas políticas dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos começaram a operar no mundo inteiro, entregando dólares para o mundo inteiro, eles disseram o seguinte: olha, comprar produtos norte-americanos passa a ser mais barato porque você tem dólares, você não precisa passar pelos mercados de câmbio. E realmente, durante ali os anos 60, 70, muitos países se sentiam muito mais à vontade de comerciar com os Estados Unidos porque não pagavam essas taxas, né? Não precisavam sair atrás de dólar, afinal de contas os norte-americanos tinham oferecido os dólares ali para eles, né? A China entra nesse processo, me parece agora, né? Oferecer para as pessoas terem a moeda chinesa significa que os produtos chineses passam a ficar mais acessíveis a isso. Agora, nas últimas 2 semanas, na última semana, nós vimos os Estados Unidos ameaçando taxar o Canadá, taxar o Brasil, taxar produtos da União Europeia, que são parceiros que, embora tenham, sim, uma parte importante do seu comércio com a China, seguem muito ligados aos Estados Unidos. Essa taxação desses produtos não opera de forma estranha para os Estados Unidos, ou seja, não é pior para eles esse processo todo, e aí essa política chinesa pode se tornar ainda mais bem-sucedida, porque é o seguinte: se o Canadá não pode mais comerciar com os Estados Unidos, né, não pode porque agora as taxas estão lá em cima, de repente a China pode participar, o Brasil pode... Não é um tiro no pé isso? Como é que tu está vendo essa doideira do Trump? Total. Então, assim, esses 5 vetores que eu falei, eles estão em níveis diferentes. Então, a China já é o principal parceiro comercial de boa parte do mundo. Ela compete com europeus e americanos como um dos principais investidores na África, na América Latina e tudo mais. Agora, no âmbito, eu notei que são 2 coisas que você falou, né? Sistema financeiro e moeda e sobre as tarifas, né? Uma reflexão antes sobre o que você falou é que, cara, o regime internacional de comércio não prevê que um país tenha liberdade. Agora vou, dentro da OMC, pelo menos, né, países signatários da OMC, eles não podem simplesmente, agora deu na minha cabeça que eu quero taxar 20%, 25%. Então você veja que, assim,
essas violações aos princípios e normas da OMC já são um sinal de que os próprios americanos estão abandonando a ordem que eles criaram, né? Em segundo lugar, de fato, as sanções elas entregam de bandeja para a China uma série de países, né, que são alvo dos Estados Unidos. Isso aconteceu com o Irã. Não sei se você lembra, nos anos 2000 ainda, a tensão girava muito em torno do programa nuclear iraniano. Ainda gira, né? Mas, assim, você tinha um metrô de Teherã que estava sendo construído por empresas europeias, uma série de setores ainda estratégicos, grandes do Irã, eles eram operados por empresas europeias, americanas não. E quando os europeus eles abraçam as sanções junto com os americanos, eles entregam a economia iraniana, que não é pequena, né, é considerável, eles entregam de bandeja para a China e para a Rússia a economia iraniana, né, as parcerias, né, os potenciais de investimento para a China. Então, o Egito também vive isso, né, Bruno? O canal de Suez ali vai passar por isso. Tinha uma série de contratos que estavam sendo feitos com a Europa para manutenção e tudo. E aí, quando há essas sanções, quem entra para fazer aquilo e construir, terminar, finalizar o processo todo, vai ser a União Soviética. Vai chegar e dizer, não, a gente faz. E aí, a China não pode fazer isso, aumentar isso? Você acha que ela quer isso ou não? Então, depende do que toca em áreas muito estratégicas para ela. Vou dar um exemplo para você. Eu tive em Cuba agora. Fui a passeio com a minha mulher, a gente foi passar 15, 20 companheiro, dias. Companheiro. Ela que queria, na Michelle, que é do PCB. Sim, claro, não, tu não. Mas eu adorei Cuba. E assim, cara, é muito interessante como eles estão assim ansiosos pela entrada, pela aproximação com a China, entendeu? E muita gente pressionando, pô, a China tinha que fazer mais por Cuba. E a China tem feito alguma coisa. Então, você tem ali um problema no sistema elétrico da China, de Cuba, e a China mandou alguma coisa para ajudar. Mas ainda, são coisas muito incipientes perto do que a China podia fazer por Cuba. Mas por que a China não entra com os dois pés para auxiliar Cuba? Porque a China tem Taiwan, né? Porque existe a questão de Taiwan. Então, assim, questões muito nevrálgicas, né, para a China. Você diz o seguinte: se a China meter o pé lá, vai dar mais legitimidade para os norte-americanos reclamarem e meterem o pé em Taiwan, é isso? Seria uma espécie de pacto de respeito das antigas zonas de aproximação, né, as zonas políticas de controle, basicamente isso. É exatamente isso, ainda mais agora que ganhou as eleições em Taiwan do partido mais independentista, que não é o nacionalista, é o outro. Então, assim, são momentos delicados, você tem alternâncias de poder em Taiwan, exatamente. Então, a ideia, eu vejo que, assim, em Cuba, então não há, assim, como Cuba é uma questão muito estratégica para os Estados Unidos, eles não vão entrar com um aporte tão grande. Mas agora, na América do Sul, você tem ali o porto de Xangai, no Peru, você tem uma série de aquisições de empresas chinesas na Argentina e no Brasil, no setor né, de energia. Você tem o Triângulo do Lítio ali, Bolívia, Peru e Chile, já com operação de empresas chinesas também. Então, é isso, saca? Eu vejo que, assim, em termos econômicos, produção, comércio, sistema financeiro, principalmente produção e comércio, a China já tem ultrapassado os americanos em uma série de quesitos. Agora, se isso vai escalar para high politics, né, para o nível mais tenso da segurança, da disputa entre as grandes potências, aí a gente tem que ver caso a caso. E aí, de novo, só para a gente ir conversando, né? Irã, China e Rússia. Para conter esses três países, os americanos têm 3 proxies, vamos colocar assim, né? Então, para conter a Rússia seria a Ucrânia, para conter o Irã seria Israel e Arábia Saudita, de certa forma, e para conter a China você tem Taiwan e todo o cinturão ali, que envolve Japão, Coreia do Sul e Taiwan, e Austrália. Né? E Austrália, e aí Filipinas, e vários países ali. Então, assim, que a gente estava conversando, é muito difícil a gente prever que vai haver uma coerência do governo Trump para conter esses 3 grandes inimigos ou desafiantes, né? Porque não há, para cada um dos 3 casos, você tem práticas diferentes de política externa, né? Então, é difícil para nós analistas, mas é interessante. Deixa eu te incomodar um pouco com essa pergunta do Christian aqui.
Muita gente tem comentado esse tipo de coisa, né? Dizendo, olha, a política externa brasileira tem tentado, e eu digo tentado porque eu acho que ela falhou miseravelmente, mas enfim, ela tem tentado retomar uma espécie de pacto varguista, né? O Vargas lá na Segunda Guerra negociava com os Estados Unidos e com a Alemanha nazista para saber quem é que daria ao Brasil melhores condições para o Brasil alcançar a independência, e para todo mundo as pessoas têm que entender que a Alemanha nos deu um forno siderúrgico e os Estados Unidos criou a nossa primeira siderurgia, especificamente porque nós não tínhamos tecnologia para fazer ferro. Então, foi uma política bem sucedida, mas foi no fio da navalha, quer dizer, nós ficamos numa situação muito complicada. Muita gente está dizendo que a política atual do presidente Lula também estaria nessa ordem, estaria tentando se colocar num meio termo entre Estados Unidos e China para operar ganhos dos dois lados. Mas a verdade é que nós estamos perdendo dos dois lados. A China vem denunciando cada vez mais o Brasil por estar se afastando dos BRICS, e nós estamos vendo uma série de colegas que são especialistas em China, em BRICS, escrevendo que nós estamos nos afastando dos BRICS. O veto, por exemplo, da entrada da Venezuela pegou muito mal aqui, né, porque a gente colocou o Milei nos BRICS e não colocou o Maduro, né? E, ao mesmo tempo, agora surge essa questão com o Trump. O Lula não foi nem na posse, não mandou nem o vice, não foi nem o nosso secretário, nosso ministro de Relações Exteriores, quer dizer, foi alguém de terceiro escalão para lá, e isso tudo tende a tornar a situação complicada. Você acha que essa nossa postura de tentar jogar com os dois lados tem futuro? Tá ok? É assim que funciona? Deveríamos fazer ela melhor do que ela está sendo feita, ou é um equívoco tremendo e a gente tem que repensar nossas relações internacionais? Cara, eu acho que é um fardo das potências médias, assim, porque eu acho que Indonésia, Turquia, Índia. Brasil, Índia, exatamente. O Brasil é grande demais para se alinhar para alguma superpotência, mas não é grande o suficiente para ter essa projeção na América do Sul, por exemplo, que isole, né, que deixe em segundo plano a China ou os Estados Unidos. Então, assim, a coisa dos BRICS, eu não sou especialista em política externa, né, mas me parece que, assim, eu acho muito interessante a ideia dos BRICS, de você ter uma pauta ali que é herdeira do terceiro mundismo, de certa forma, né? Isso é interessante, só que, assim, o legal é que, assim, a gente está falando de um contexto muito diferente. São países proporcionalmente muito mais poderosos do que eram nos anos 50, nos anos 60, na Cortes de Bandung. Então, países médios como o Brasil precisam se embarganhar com os dois lados, e a sensação é que, às vezes, vai perder dos dois lados mesmo. Mas, assim, você vê o linhão de Belo Monte, cara, China Tree Gorges e a State Grid, né? São as duas grandes, né, de energia da China que operam a malha elétrica brasileira, sabe? Isso não é um tipo de ganho? É um tipo de ganho. Por outro lado, né, toda aquela questão da Lava Jato e as nossas empreiteiras, que eram um estado da arte de construção civil, graças à Lava Jato, como todo mundo aqui, né, os ouvintes devem saber, né, elas perderam muito mercado para as chinesas. Foram destruídos basicamente. E perderam o mercado, exatamente. Então, enfim, eu acho que cada setor, cada caso é um caso, assim, mas não sei, me parece que às vezes o Lula ele tem alguns rompantes de terceiro mundismo na política externa, mas às vezes isso, tem essa coisa um pouco do viralatismo ainda em relação, por exemplo, ao que aconteceu na Venezuela. Mas eu não saberia te dizer, cara, eu não sei, tem que... caso a caso. Assim. Semana passada, Bruno, eu conversei com a queridíssima Mariana Calil, colega nossa e tudo. Mariana hoje é professora da Escola Superior de Guerra, e ela transita em determinados espaços cujos tomadores de decisão têm informações que nós não temos. Uma coisa é você dar aula para alunos de graduação em Santa Maria, o futuro da nação, vamos lá. Outra coisa é você dar aula para coronel e general dentro da Escola Superior de Guerra. Esses caras têm informações que nós não temos. E aí me chamou muita atenção a conversa com ela, porque ela, desde o início da conversa até basicamente o final, sinalizou que a democracia brasileira estava em risco com Trump. Né? Estava em risco com Trump. Ela usou isso 3 vezes, inclusive, muito claramente durante a entrevista. Quem não viu a entrevista, vai lá no site do 247, verifica, né, no site, no YouTube, no canal do 247, pega a entrevista, vocês vão ver. Ela cita isso 2 a 3 vezes. Eu
fiquei preocupado, porque nós vimos o que aconteceu na Lava Jato, você citou a Lava Jato, hoje já está muito bem sabido a participação de instituições norte-americanas no treinamento, nas informações que davam ao Sérgio Moro, nos acordos econômicos. Inclusive, o Sérgio Moro conseguiu fazer com que a Petrobras se declarasse culpada nos Estados Unidos e pagasse uma grana sem passar pelos 5, 6, 7 anos de processo que teria. Desse dinheiro, haveria um dinheiro que entraria para a Lava Jato, na vara deles, para não sei o quê. É uma confusão do tamanho do bonde. Depois nós vimos o que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui, quer dizer, de novo, instituições brasileiras operando contra a democracia brasileira. E ela falando aquilo me deu um certo pânico. Você acha que com Donald Trump no poder estão de novo no cardápio das ações norte-americanas, aquele gangsterismo que a gente conheceu nos anos 50 e 60 na América Latina, ou seja, tira o presidente daqui, faz golpe lá. Será que isso volta a esse cardápio e nós precisamos nos preparar para isso? Ou não? Nós estamos criando fantasmas e o mundo é outro, a estabilidade brasileira é diferente. Olha, não foi o Elon Musk que falou que derrubava presidente quando quisesse na Bolívia? Mas não conseguiu. Né? Ele falou, mas o presidente da Bolívia está lá, o Petro está lá, o Maduro, né, encarou, botou o peito e disse aqui não entra, está lá. Então, assim, falou, mas até onde isso é realidade? Sim, mas assim, antes ele não ocupava cargo no governo, né? E agora me parece que ele vai estar assim, vai estar junto com o Trump. Eu não sei se tem algum assessor, alguma coisa ele vai ocupar no governo Trump, não vai? Ele já ele virou secretário de produtividade. É um cargo assim, secretário de produtividade. O fato é que o Trump deu para ele a possibilidade de criticar todos os ministérios e meter o dedo em todos os ministérios, supostamente para fazer a máquina do governo norte-americano funcionar melhor. Sim. Então, vamos. Agora ele tem um cargo no governo, né? Talvez agora a coisa seja diferente. Mas eu lembro, eu assisti uma parte da tua entrevista da entrevista da Mariana contigo, e ela fala ali deixa de lado não necessariamente o uso do termo guerra híbrida e tudo mais, mas assim, a coisa do lawfare é muito evidente, né? Do uso do direito para fins políticos. Então, não sei, cara, me parece que eu não sei se os governos de esquerda na América Latina eles se sustentam o suficiente para conseguir encarar e vencer uma guerra, né, irregular que os americanos poderiam travar contra nós aqui. É uma pergunta difícil. Não, guerra não tem o que a gente fazer. Não, guerra irregular, guerra híbrida, essa coisa da... Mas assim, eu acho que a coisa da estética, a coisa da saudação nazista, sabe? Esse tipo de coisa... inevitavelmente é uma ameaça para a gente, porque você tem né, o discurso, a briga pelo discurso, a briga no âmbito cultural. E nisso a gente, eu não sei se alguma diferença faz, mas assim, a gente já tem casos do tipo Pablo Marçal aí, a rodo, né, cara? Então é meio... Pois é. Para quem não sabe, o Bruno foi uma das pessoas que me ensinou muito sobre o Oriente Médio. O Bruno tem origem judaica e hoje é uma das pessoas que mais critica tudo o que está acontecendo em Israel e que coloca a sua voz, o seu espaço, e se as pessoas não sabem, isso tem um custo na comunidade judaica, tá? Porque a comunidade judaica é o seguinte, se você participa da comunidade, você tem que, né, dançar a música. Então, quem coloca a voz para criticar, paga um preço caro, e o Bruno tem levantado essa voz muito para lá. E aí, deixa eu te perguntar, Bruno, qual foi a relação do Trump com esse cessar-fogo, que não é bem um cessar-fogo em Israel, né? O Netanyahu fingiu que parou a guerra, mas no dia seguinte já estava bombardeando a Cisjordânia, no terceiro dia já declarou que o Hamas não estava cumprindo o seu acordo, que ele podia desver isso a qualquer momento, e a extrema-direita de Israel já disse, eu não quero saber de... Que relação foi essa no teu entendimento? De onde é que surgiu essa ideia? Isso é Trump? Isso é Biden, isso é Netanyahu, porque me parece que os outros agentes na região não têm condições de conseguir isso. Nem Síria, nem o Egito, nem mesmo o Hamas têm força suficiente para conseguir esse cessar-fogo. De onde saiu isso e qual a chance disso dar certo? A negociação, assim, os mediadores foram, se não me engano, o Egito e o Catar, né?
Mas, deixa eu fazer um disclaimer antes sobre o que você falou. De fato, eu sou judeu e cara, desde o 7 de outubro, eu tenho... Na verdade, é uma jornada de desconstrução e de autoconhecimento, assim, de desconstrução mesmo da minha relação com Israel, principalmente porque o que já vinha de alguns anos, assim, sabe? Quando a gente se conheceu no mestrado, eu pensava de uma forma bem diferente, né? A gente tinha umas discussões bem ferrenhas, inclusive. Mas, assim, e aí, assim, eu não pesquiso Oriente Médio, né? Porque eu sempre achei que, cara, se eu fosse estudar Israel-Palestina, minha visão sempre ia ser meio contaminada, ela ia ser muito enviesada. E agora eu não tenho mais conseguido não assistir, não acompanhar, e você diz que eu sou uma voz eloquente, mas eu não sou, não, cara. É uma coisa que tem vindo na minha consciência, assim, de eu passar a me manifestar mais, assim, porque a gente acaba formando opinião, né? A gente é acadêmico e tudo mais. Mas é isso, é uma questão, né, de relações pessoais. Acho que deu algum problema no som. Ó, travou. Acho que o Bruno travou. Né? Aquelas pessoas mais de teoria da conspiração já vão dizer que isso é o Mossad, né, que fez alguma coisa. Provavelmente ele vai cair agora e deve voltar. Eu vou esperar um pouquinho. Deixa eu botar isso aqui. Opa, voltamos? Voltamos ou não? Sou eu ou é o Bruno? Tem isso também, né? Pode ter sido eu, mas eu acho que não. Eu acho que foi o Bruno que caiu e deve retornar. Algumas pessoas vão. O Bruno é muito humilde, tá? Quando ele diz assim, não, eu não sou uma voz, é porque ele queria, dentro da cabeça dele, ele poderia fazer mais nesse momento, tá? Mas ele é uma das pessoas que vem, que eu assisti uma mudança muito grande de posicionamento, gente. Tá? É impressionante assim o que aconteceu. O Bruno caiu e agora ele deve voltar. Né? As teorias da conspiração vão dizer que foi o Mossad que calou ali. Não é, obviamente, isso é a internet do Brasil. Mas, só colocando isso para vocês, o Bruno, quando eu conheci, era uma das pessoas que operava um discurso que eu acho que é um discurso válido de defesa de Israel. E recentemente ele mudou isso, né? Bruno, seja bem-vindo novamente. Sabe que as teorias da conspiração já começaram aí, né? Olha, o Mossad que tentou derrubar, o Bruno estava começando a falar, obviamente não foi a internet, a gente sabe que a internet é uma desgraça. Mas você estava dizendo exatamente isso, que você tinha um caminho, né, uma busca de autoconhecimento ali, um distanciamento desse discurso de defesa de Israel. Mas, no teu entendimento, como é que se chegou à construção desse cessar-fogo na região e isso vai dar algum resultado ou não? Tá, vamos voltar lá. Eu acho que não. Eu acho que Israel está perdendo a mão, já perdeu a mão há muito tempo, né? Então, eu estava falando que eu cresci na comunidade judaica, então a gente... por osmose, você não precisa ser um sionista ativo, você não precisa defender Israel, mas você cresce com uma simpatia, você tem parentes que moram, eu tenho parentes que moram lá, amigos, primos e tudo mais. Então, assim, eu acho que Israel, cara, você tem que voltar ali a entender a formação, a criação do Estado de Israel, 67, né, quando Israel começa a ocupar a Cisjordânia, e aí o governo Netanyahu, desde 95, 96, que faz com que Israel se torne um estado de apartheid, assim, um estado de um direito civil para os cidadãos e um direito militar e punitivista para quem não é cidadão. Mas, entrando na questão específica aí da tua pergunta, não, cara, não tem solução. Assim, é massacre mesmo. Assim, a tendência é que os partidos de extrema-direita eles tomem posições ainda mais destacadas no governo. Você tem ali essa negociação que fez com que, né, você tem prisioneiros dos dois lados sendo trocados, mas Israel vai lá e invade Cisjordânia. E, cara, a gente tem que pensar muito nisso. A coisa não aconteceu em 7 de outubro, né? E eu fui pesquisar, vocês podem dar uma olhada aí, dar um Google, prisioneiros feitos por Israel desde 67. Várias organizações internacionais dão em torno de 800 mil a 1 milhão de prisioneiros feitos por Israel. A maior parte, mulheres, crianças. Pessoas, adolescentes que tacaram uma pedra num tanque, sei lá,
Mas, assim, o mais angustiante é que são pessoas presas, a maior parte, sem o devido processo legal, que é a coisa da democracia, que Israel se coloca como uma democracia do Oriente Médio, não é? Mas, assim, existe uma democracia para quem é cidadão e existe um estado de exceção para quem não é cidadão, que são os palestinos, né? Então, cara, você tem noção, 800 mil, aí eu fiz uma média, é cerca de 14 mil pessoas por ano, até os dias de hoje, mais ou menos. Então, não necessariamente 14 mil pessoas, mas 14 mil processos, porque pessoas podem ter sido presas mais de uma vez. Mas a questão é assim, essas pessoas que estão presas em Israel, elas são vistas como terroristas. Todos, são, né? Quase 40 pessoas por dia. É assustador. Então, como que você, assim, como que você aspira ao reconhecimento de um Estado palestino? É claro que, assim, você tem problemas nas lideranças palestinas, de união, de fragmentação, mas, assim, há uma simetria tão gritante, cara, mas tão gritante que Israel tem que dar o primeiro passo, os primeiros 10 passos, sabe? Então, e com o governo que está aí, e agora nesse cenário com o Trump, a ideia... Mas aí que tá, você acha que o Trump vai entrar nesse processo para ampliar a possibilidade do Netanyahu? Porque ele deu vetores em dois lados, né? Exato. Ele pediu que a população palestina saísse de Gaza para fazer a limpeza, entre aspas, que é tudo o que o Netanyahu quer, aquela terra toda sem gente, para ele fazer o que ele bem entender. Mas, ao mesmo tempo, me parece que a imposição do cessar-fogo veio por parte norte-americana. Eu não sei se Biden ou Trump, inclusive eles estão brigando aí para saber quem é que fez o quê. Mas me parece que a imposição veio dali. E aí, de novo, de que lado o Trump vai ficar? Então, é o que você está falando, são vetores dos dois lados, assim, nos dois sentidos, a gente não tem como saber. Tudo leva a crer que, muito por causa dos assessores que ele tem também, que ele vai ser muito próximo de dar uma carta branca para o Netanyahu, ou que vai começar do zero os créditos de massacre que o Netanyahu tem, entendeu? Então, porque é o que está acontecendo na operação na Cisjordânia agora. Mais bombardeio, mais mortes e tudo mais, e crianças e tudo mais. E vejam, eu falo isso, você vê como eu fico, é uma coisa que me deixa um pouco desequilibrado mesmo, porque, cara, assim, eu não defendo aquela coisa do Rio ao Mar, que os judeus, os israelenses tenham que sair de lá, que o Israel tem que deixar de existir. Não, Israel é um fato, consolidado, está ali, e é um Estado. Sim, a coisa da autodeterminação judaica do século XIX, do sionismo, cara, aquilo eu acho muito bonito, sabe? É interessante, é uma perspectiva. Agora, o que se transformou da autodeterminação nacionalista, que é o que estava acontecendo na Europa em todo o século XIX, porque Israel se tornou hoje, assim, são duas coisas completamente diferentes, né? Então, o que se tornou hoje, não, desde os anos 30, os anos 40, tudo que aconteceu na Palestina. Então, é isso, eu só quero deixar claro que não sou anti-Israel, ou quero que Israel deixe de existir, mas, assim, há nitidamente ali duas forças com pesos muito diferentes, e Israel está muito longe com o Trump, então eu acho que a tendência é que o Netanyahu permaneça, mais crédito, mais capital político para o Netanyahu, inclusive, e espero estar errado. Mas e se não for o Netanyahu, você vê a composição do Knesset, cara, do Knesset, né? É assustadora, assim. Vai vir outro. Eu vou te colocar numa saia ainda mais justa. Tu vai dizer, porra, mais justa, Fernando? Pô, eu estou aqui brigando comigo. Não, deixa eu te perguntar. O Trump começou o mandato agora dando 3 sinalizações, dizendo, olha, eu posso anexar aí o canal do Panamá novamente e posso anexar aí a Groenlândia, né? Inclusive parece que está oferecendo comprar a Groenlândia, comprar mesmo, no sentido de, vou dar uma grana para os cidadãos e uma grana para as pessoas para ter a Groenlândia. Reorganiza a luta e a disputa no Oriente Médio, como você colocou aqui, né? Liberando aí o Netanyahu para continuar o seu processo de matança na região. Ao mesmo tempo que segura a luta e a guerra entre Rússia e Ucrânia, parece que está deixando a Ucrânia mais em stand-by. Você não te parece que ele está se preparando para uma grande discussão geopolítica que pode gerar uma guerra? Esses caminhos, não te parecem que ele está abrindo caminhos para veios de petróleo, especificamente a gente sabe o Alasca, a gente sabe o pré-sal brasileiro, a gente sabe o que significa Venezuela, ele está segurando a Europa em banho-maria e tentando apaziguar o Putin? Não te parece que está desenhando alguma coisa estranha
muito ao que a gente viu lá antes da Segunda Guerra Mundial? Não tem um cheiro de alguma questão geopolítica de fundo, algum planejamento ali? Ou esses atos são completamente desparcerados, a gente não tem como entender dessa forma, estamos antecipando? Porque se você achar que nós temos uma questão de geopolítica de fundo, aí eu te perguntaria, e a China com isso? Como é que está vendo essa situação toda? Porque ela não pode ficar basicamente quieta, né? Se você já tem ali a anexação de áreas de petróleo, a situação começa a ficar complicada. Como é que você está vendo essa movimentação toda aí? E travou, Bruno? Tá me ouvindo? Cara, você está me ouvindo? Você foi falando, foi cortando aqui para mim, mas tá ok, Estou te né? ouvindo, deixa eu te dizer. Isso, tu deu uma cortada, vamos ver se melhora agora. Eu estava te dizendo exatamente isso. Toda essa movimentação geopolítica inicial do Trump não parece ter uma lógica de guerra por trás? Não parece já dar uma preparação nisso? E se você acha que parece, como é que fica eu a ouvi, China? eu ouvi, eu só quero. Vai lá. Ah, sim. Não, então, assim, há um consenso, desde o governo. Está me ouvindo? Tá, né? Há um consenso. Agora não consigo mais te ouvir. Eu acho que deu algum probleminha. De repente é melhor tu sair e entrar de novo, Bruno. Só para a gente, né? Acho que deu algum problema. Travou o Bruno novamente. Bruno, tenta sair e entrar de novo para a gente. Ó. Seguinte. Tu tá em 2 lugares, pelo que eu tô vendo aqui. Eu tentei entrar no meu celular por causa do Note, mas agora deu. Não, mas eu acho que só entrar e sair já melhorou, Pacas. Seguimos daí, vai lá. Tá, beleza. Vamos lá. Sim, assim, Nossa, agora ele caiu de vez. Agora foi de vez, assim, a situação. Novamente vão as más línguas dizer que isso é um Mossad. Não, gente, isso é internet, tá? Especialmente em alguns lugares do Brasil, quando chove, e eu falo isso porque aqui em Brasília é assim, tá? Choveu, a gente perde a internet, é uma desgraça, e é muito ruim a gente imaginar isso em termos de Brasil. Ó, o Bruno voltou provavelmente pelo celular. Vou pelo celular aí, acho que fica mais tranquilo. Tá, então, cara, sim, a disputa entre China e Estados Unidos vai ser o tom do século XXI, isso não tem a menor dúvida. E aí, nesse sentido, se há uma movimentação geopolítica, cara, eu acho que assim, o custo diplomático, de capital político, de liderança que os americanos teriam ao invadir ou anexar territórios de aliados, como a Groenlândia, né, da Dinamarca e o Canal do Panamá, que assim tipo, tem empresas chinesas que operam partes ali, mas assim, eu acho que o custo seria muito alto. E logo o Trump se vangloria de que ele não começou nenhuma guerra, que se ele tivesse no poder a Rússia não teria invadido a Ucrânia. Então eu acho que eles operam de uma forma, eles vão continuar, né, atuando de forma imperialista, garantindo a acumulação de capital das suas empresas e tal, mas assim, a tendência é que com a Ucrânia você perceba ali uma distensão. Então, o grande perdedor da eleição nos Estados Unidos foi o Zelensky, sem dúvida, né? O grande vencedor foi, eu acho, o Netanyahu. E aí, no caso, no terceiro cenário, que é lá na Ásia Oriental, você tem Taiwan, que, assim, eu já acho que não é nem um grande perdedor, nem um grande vencedor, porque os americanos já estão vendo que é inevitável que Taiwan será incorporada à China no longo prazo, assim, nos próximos 20, 30 anos, e uma incorporação de uma forma muito mais gradual e sutil do que militar, como se acredita que pode acontecer. Então, assim, eu não sei se respondi a tua pergunta. Não, eu não vejo como uma preparação para a guerra, porque uma guerra de grandes proporções é muito custosa. Os americanos aprenderam, né? Mas não quer dizer que eles não vão mexer algumas peças novas no tabuleiro.
E agora, para a gente finalizar aí, nós estamos nos nossos figuras finais, eu quero sinalizar aqui o que disse o Júlio César, que mandou uma pergunta, se você acredita numa Nakba total em Gaza. Eu não entrei nessa aqui, porque essa pergunta leva uns 20 minutos para o Bruno responder com propriedade, para poder, a gente precisaria explicar o que é uma Nakba, né? Ele está perguntando isso, né? Se a partir de agora nós vamos ter um arraso completo da população de Gaza. Eu só sinalizei aqui, Bruno, depois a gente vê como é que responde para o César. Eu queria te perguntar o seguinte, Bruno, e o Brasil nessa história toda? Você, Bruno Handler, de repente, assessor ali do presidente Lula, né, naquelas reuniõezinhas, vendo isso tudo que está acontecendo, brasileiros sendo deportados, algemados, acorrentados, sem poder conversar com a família, sendo retirados de dentro de casa, perdendo tudo o que tem, basicamente, saem com a roupa do corpo, ameaça de taxação, ameaça sobre as nossas democracias. Eu imagino que nos próximos meses, inclusive, deve haver uma aproximação do Trump com o bolsonarismo brasileiro, que não conseguiu agora por conta, né, de que não foi liberada a viagem mas eu acho que nos próximos meses isso vai acontecer. Como é que você vê o Brasil nessa história toda? O Brasil tem que ter medo de Donald Trump ou não, Bruno? Ou nós temos ferramentas suficientes para encarar o tranco? Eu acho que tem os dois. A gente tem que temer, tem que entender que isso não é uma onda passageira, esses sinais de fascismo, essa estética do fascismo, ela não é passageira. Ela vai, né, mais um governo Trump vai inspirar novos grupos aqui de extrema direita e uma nova estética, né, novas formas de manifestação de intolerância, de preconceito e tudo mais. E isso, assim, ameaça a nossa democracia. Eu acho que a forma como né, a invasão aqui aos três poderes está sendo lidada, ela está sendo uma forma interessante, porém muito centrada no Alexandre de Moraes, né, o que até... Ele está pagando um custo muito alto, né, Bruno? Eu acho que assim, eu achei que ia ser pior, sabe? Então, o custo político, o custo, né, do capital dos três poderes está sendo muito alto, mas assim, eu acho que a gente tem condições de lidar, sim. Agora, sobre a Nakba, esse é um assunto que, cara, já se fala muito de Nakba 2.0 e não tem como não buscar paralelos, né? Então, agora você tem visto, porque conversava com amigos meus que defendem Israel e tal, tentam trazer o lado de Israel, mas você vai ver, eles vão deixar os palestinos voltarem, quando Israel saiu em 2005, aí o Hamas tomou conta e tal, mas, cara, para onde que os palestinos vão voltar? Está tudo destruído, né? Então, eu acho que sim, é um processo de limpeza étnica que está acontecendo, e eu acho que o próximo passo vai ser na Cisjordânia, infelizmente. Sempre nessa coisa da exceção, né, da tendência de que é só mais um outpost, é só mais um assentamento, tudo mais. Até porque ele desabilitou a Síria, né? Desabilitou a Síria, que é onde vinha grande parte ainda do pouco de recurso que os palestinos tinham acesso, comida, tijolos, para reorganizar tudo. Agora não existe mais, aquilo virou um caos. O Líbano também está sob ataque, o Egito sob visualização. A situação ali está bastante complicada. Para a gente terminar... Assim, deixa só um último toque. Tem um professor que eu tenho acompanhado as publicações, que é o Bruno Huberman, você deve saber quem é, né? Sim. E ele é judeu, acadêmico, estuda muito a relação do expansionismo de Israel com o capitalismo, com a acumulação de capital. Ele vai estudou ali Jerusalém, estuda ali os territórios e tudo mais, e fica aí uma dica, acho que os ouvintes devem conhecer já, mas é a forma como o urbicídio, né, que eles publicaram um texto também, da destruição de cidades, se inviabiliza a infraestrutura de uma cidade como forma de arma, né, de você promover na realidade, o Netanyahu matou a memória em Gaza, né, explodiu pontos importantes, antiquíssimos, mais antigos que o próprio Estado de Israel, matou as crianças, portanto, o objetivo é matar o futuro, não permitir que as coisas sigam adiante. Quer dizer, eu acho que vai ter que estudar
Bruno, o Netanyahu no século XXI para entender uma nova forma de genocídio, um genocídio parcelado, um genocídio da memória, um genocídio que ataca o futuro, que a gente ainda não tinha visto com a frieza que foi feita em Gaza. Eu acho que nos próximos anos esse tópico deve aparecer aí muito claramente para a gente, né? E eu não, cara, sim. E aí eu lembrei que eu não te respondi sobre o Brasil nisso tudo. Olha, se eu fosse assessor do presidente, tal, assim, uma coisa que eu acho que não tem no Itamaraty é uma pasta para lidar com as grandes potências. Assim, você tem a pasta de ASEAN, pasta de Ásia, pasta dos Estados Unidos, pasta de África, e elas não sei se elas conversam de uma forma satisfatória, entendeu? Porque me parece que o Itamaraty, como um órgão burocrático e tal, ele tem ali seus processos ordinários, mas pensar em como barganhar com as grandes potências, o Itamaraty eu acho que devia pensar em algum arranjo institucional, pasta Brasil em relação aos Estados Unidos e China, sabe? Como barganhar com os dois lados, no aspecto de instituições internacionais, de comércio, de investimentos, porque acho que países que têm conseguido fazer isso, como a Indonésia, por exemplo, têm tido alguns benefícios, sabe? E o Brasil não, né? O Brasil ainda está navegando nesse mar, né? Bruno, meu caro, quero te agradecer demais aqui. Nós estouramos tudo o nosso tempo e estouramos também o nosso recorde de participação. Quase 2.000 pessoas aqui com a gente para assistir num domingão de noite. Você entende o que é isso, Bruno? Nós estamos concorrendo com a cerveja, com o descanso, entendeu? Com a vontade do cara de descansar, e tem quase 2.000 pessoas com a gente aqui nesse momento, muito em função do teu brilhantismo, da capacidade que você tem de transmitir as suas ideias, inclusive a capacidade que você tem de ficar desconfortável com as suas ideias, que foi uma das coisas que você mostrou aqui de forma muito clara, né? Para as pessoas que não sabiam que existem judeus que criticam e se colocam contra as posições de Israel. Muitas vezes as pessoas lembram do Breno Altman, né? Mas tem gente que também faz isso não tão abertamente quanto o Breno faz, mas faz com a mesma força, com a mesma incisão. E o Bruno é uma dessas pessoas. Te agradecer demais aqui a presença, meu caro. Agradecer demais deixa eu ver aqui, a M. Zilma, que se tornou membro agora. Pedir que vocês se inscrevam no canal, nos deem os likes aqui, participem conosco e dizer, Bruno, eu vou te ligar outras vezes, cara. A gente já tentou conversar outras vezes e deu aquela confusão, vai, não vai, mas eu vou te ligar outras vezes, tá? Porque o pessoal gostou muito da concisão, da tua forma de explanação, e não seria diferente. Te deixar um grande abraço, deixar um abraço para quem está nos assistindo até agora. Lembrar aí que o final de semana não termina, segue na programação com o 247 e a gente se vê na semana que vem. Obrigado, abraço para todo mundo. Até. Valeu. Obrigado pelo convite.